Bom, então a aula de hoje ela vai trabalhar a crise da Idade Média, a dissolução política da ordem feudal. É o capítulo 4 do nosso livro, né? E quando a gente fala da crise medieval, pessoal, existe um tripé da crise. A crise medieval ela é parada em três fatores principais. Aliás, a crise da Idade Média ela é também conhecida como a crise do século XIV. Né? A crise do século XIV, então, foi a fome, a peste negra e a guerra. Então, ela é amparada nesses três fatores: a fome, a peste e a guerra. Meus amigos, o que foi a fome? A fome foi provocada por um distúrbio climático. Teve um período que teve chuvas torrenciais. Então toda a plantação se perdeu. E depois teve um período prolongado de seca. Então também tudo que você plantou naquele período também não conseguiu colher. Então muita chuva, muita seca. E o século XIV, os anos de 1300, foram marcados por muita fome em toda a Europa. Muita fome. Os mercados desabasteceram, né? A fome, a inflação, aumento dos preços, porque os preços eram escassos, portanto o preço deles subia. E isso, meus amigos, foi um grande problema que a Europa enfrentou. Problema maior, parecido até com o nosso que nós estamos vivendo hoje, foi a chamada peste negra, ou a peste bubônica, como ficou conhecido, né? Essa peste assolou a Europa no ano de 1348. Só para você ter uma ideia, a peste negra matou 1/3 da população europeia. 1/3 dos camponeses. Cada 3 pessoas, uma morria. Né? E um período de pandemia total. Isso assolou toda a Europa. E muito parecido porque essa peste negra também veio da região asiática para a Europa, provavelmente nos navios italianos. Pode falar, minha querida. A peste negra matou 1/3 do quê? Da população europeia. Ah, eu Né? achei que era mundial, eu ia falar que era isso. Provavelmente, não, da população europeia, porque foi uma crise que ficou praticamente na Europa, né? E ela veio da região asiática, por exemplo, da Mongólia, da China, né? Uma bactéria responsável, então, pela peste negra no continente. E a pessoa, engraçado que essa bactéria provavelmente estava na pulga do rato, e essa pulga, quando picava a pessoa, passava a peste negra para ela. E a pessoa ficava com um punhado de bubões, né, de bolhas, ficava cheio de bolhas, e essas bolhas de cor escura. Pra você ter uma ideia, a pessoa, quando pegava a peste negra, ela era levada a óbito em 3 dias. Ela tinha que ser isolada, muito parecido hoje com o Covid, né? A pessoa era isolada, só que ela morria em 3 dias. Isso foi uma coisa muito complicada, porque a proliferação dessa bactéria encontrou já uma sociedade naquela época muito fragilizada pela fome, né? E a população foi reduzida, morreu em 1/3, né? Em menos de 20 anos, a população europeia diminuiu 1/3 por causa da peste negra. Ou seja, todas as famílias perderam entes queridos. Não tem como você pensar, uma pessoa, alguém foi preservado? Não, todas as famílias perderam entes queridos. E nós estamos vivendo um período parecido, né? De pandemia. Muita gente pensa assim, isso nunca aconteceu na história. Isso aconteceu, gente. Isso aconteceu com a peste negra, isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial com a gripe espanhola, né? E agora nós estamos vivendo essa questão do coronavírus, que é muito parecido, não é? E na época, hoje ainda a pessoa ainda tem, por exemplo, Bernardo, condição de tratar. Você ainda tem algum tipo de tratamento, você tem os respiradores, você tem
os remédios, a vacina está sendo feita, mas naquela época as pessoas não tinham noção. As pessoas chamavam a peste negra de cólera de Deus, ou seja, um castigo de Deus. Todo mundo atribuía isso à humanidade, ao pecado. E as pessoas pensavam que Deus, então, estaria castigando a humanidade com a peste negra e eliminando aquela sociedade, né? Ou seja, a Igreja Católica foi até muito responsável por isso naquela época, porque as pessoas pensavam, se é um castigo da Igreja, a Igreja não pede para essa cólera parar, então, se a Igreja não tem um poder para poder fazer essa cólera parar, é porque a Igreja também está em pecado. Então, muita gente começou a questionar, inclusive, a Igreja Católica naquele momento. Então, foi um período muito difícil. E o número de mortandades, né? A Europa tinha 60 milhões de pessoas, você vê, mais de 20 milhões morreram por causa da peste negra. Então, um terço da população europeia naquela época, gente, era muita gente, muita gente. E eu falei que a crise do século XIV, a crise da Idade Média, é baseada num tripé. Eu falei da fome, eu falei da peste negra e falta falar das guerras. O século XIV também, meus amigos, foi um século lotado de guerras, com inúmeras rebeliões, inúmeras guerras, inúmeros problemas que apareceu na Europa. Bom, na França você tem um movimento feito pelos camponeses chamados de jacqueries. As jacqueries, né, onde os camponeses saqueavam um castelo, invadiam os domínios senhoriais, faziam rebeliões, roubavam as plantações, então colocavam em xeque a autoridade da nobreza, a autoridade do rei, a autoridade do senhor feudal. As jacqueries levaram um grande pânico, um grande medo para a França, né, no século XIV. Certamente foi um período muito complicado que eles tiveram. E muitas pessoas morreram também por causa dessa guerra. Uma outra guerra também que matou muita gente no século XIV, meus queridos, foi a famosa Guerra dos 100 Anos. Né? A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa. Ela durou, só para você ter uma ideia, de 1337 até 1453. Foram 116 anos de guerra, né? Direto, por isso que ela tem esse nome, é chamada Guerra dos 100 Anos. Entre as motivações dessa guerra, você tem a sucessão, por exemplo, do trono francês, que foi reivindicado pelo rei da Inglaterra, Eduardo III, que era parente distante do rei da França. E você ainda tem o fato da Inglaterra possuir extensos domínios feudais, né, no interior do território francês. E ainda as duas nações disputavam a rica região de Flandres. Né? A Flandres, pessoal, é a atual Bélgica hoje, né? É um lugar, na época era um lugar estratégico no ponto de vista comercial, no ponto de vista têxtil e financeiro do continente americano, do continente europeu. Então, a guerra também foi um grande problema enfrentado pela humanidade naquela época. Então, a população no século XIV morreu de fome, morreu pela guerra, morreu pela peste. Por isso, o período medieval, a Idade Média, ela acaba, ela vai se dissolver com a crise do século XIV. Se o período medieval já vinha passando por problemas com o comércio a partir do século XI, com as cruzadas, a partir do século XIV, então, ele vai tomar um golpe final. Né? Você vai ter cada vez mais a saída do homem do campo indo para a cidade. E no século XIV, o período medieval, ele vai tomar um grande golpe, né? E ele vai se desfazer por completo, acontecendo então a crise da Idade Média. Então iniciava no século XV o chamado mundo moderno, não é verdade? Meus amigos, e eu pergunto, qual seria a solução, lá no livro de vocês, na página 108, ele apresenta, qual que é a solução, ele pergunta, para a crise econômica,
política, social que o mundo feudal vivia. Meus amigos, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o mundo estava mudando. As pessoas estavam deixando os feudos, a zona rural, e indo para as cidades novamente. Então, naquele momento, muita gente acreditava que a grande saída para a Europa seria a formação dos Estados Nacionais modernos. Professor, o que é isso? Formação de um Estado Nacional moderno? É formação dos países. A França, a Inglaterra, a Itália, aqueles reinos, aqueles ducados, né, vão começar a se juntar e aquele cara que tinha mais terra, ele vai ser o rei e ele vai governar o país. Então começaram a se formar os chamados Estados Nacionais Modernos. E esses Estados Nacionais Modernos começaram a colocar à frente desses reinos, desses países, reis absolutistas. O que é um rei absolutista? É um rei que tem todo o poder concentrado nas suas mãos. É um rei que consegue, meus amigos, acumular poderes. Ele tem ao mesmo tempo, por isso que chama absoluto, poder absolutista, o poder absoluto, poder total, porque nas suas mãos o rei tinha o poder executivo, o poder legislativo e o poder, você já falou aí, o poder judiciário. Então, o rei tinha todo o poder nas suas mãos, ou seja, o rei governava, o rei fazia lei e o rei era juiz também, ele julgava todas as causas. Então, ele tinha um poder absoluto. E tinha muitas pessoas que acreditavam, por exemplo, que a única maneira de você resolver o caos que a Europa vivia era você, então, delegar muito poder ao rei absolutista para que esse rei pudesse resolver o caos social. Então as pessoas, por temerem o rei, por temerem o exército do rei, elas passariam então a ter um comportamento melhor na sociedade. Portanto, o único capaz de resolver o caos, a desordem, a baderna, a bagunça, seria então, meus queridos, o rei absolutista. E outra coisa, a nobreza achou isso muito bom, porque a nobreza falou assim, a única maneira de eu manter os meus privilégios é eu apoiando o rei, porque o rei é meu amigo, né? O rei é meu amigo e o rei vai me dar todo o privilégio que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso para poder manter meu privilégio. A burguesia também achou a ideia muito boa, porque a burguesia pensou assim, o rei vai financiar os meus empreendimentos. Meus amigos, naquela época, no início do mundo moderno, era a época das grandes navegações. Como dizia o Galileu, era você sair e não saber para onde ir. E quem financiava as grandes navegações eram os reis. Veja o caso do rei de Portugal, o caso do rei da Espanha. O rei da Espanha, por exemplo, financiou Colombo, né? O rei de Portugal financiou Cabral, financiou Vasco da Gama, entre tantos outros. Então, o rei absolutista, ele era grande Vasco, né, Berger? Campeão. Tá aqui no meu braço, aqui, ó, tatuagem do Vascão da Gama, campeão. Vasco da Gama que descobriu o caminho para as Índias. Vasco fazendo história desde 1500. Coisa maravilhosa, não é? Então, meus queridos, aliás, foi antes um pouco ainda, né? Veja bem, apoiar o rei naquele momento era fundamental. Era fundamental para você sair daquela crise que a Europa vivia, a crise do século XIV. Porque o grande problema da Europa não estava na Europa. A solução para a crise da Europa não estava na Europa, estava além mar, né? Estava em você vencer todo aquele medo de navegar e você ir a lugares distantes. Fernando Pessoa, um escritor português, chegou a dizer, navegar é preciso, viver não é preciso. Por que ele vai dizer isso? Porque a estatística era terrível. De cada 3 navegadores que deixavam Portugal, apenas um voltava a conhecer Portugal de novo, os outros 2 se perdiam pelo mundo. Era você, meus queridos, sair e não saber para onde ir. Então, a crise do feudalismo, o início do mundo moderno, passava pelo rei absolutista, passava pela formação dos Estados Nacionais modernos e passava também
pelas grandes navegações, porque o objetivo era você ir além mar, era encontrar lugares desconhecidos, terras inabitadas, riquezas minerais e, quem sabe, fortalecer o rei, fortalecer esse estado. Por isso que o rei vai ter todo o interesse do mundo naquele momento em promover as grandes navegações, porque ele sabia que a principal causa para superar a crise estava além da Europa, estava fora da Europa. Então todo mundo começou a querer investir, todos os reis, nas grandes navegações. Primeiro Portugal, depois Espanha, depois você vem a Inglaterra, você tem a França também correndo atrás do prejuízo, saindo mais tarde, você tem a Holanda, por exemplo, que chegou a dominar os comércios marítimos, você tem a Espanha, que se tornou uma grande traficante de escravos africanos, trazendo eles para o continente americano. Você tem, né, uma série de nações aí, todas interessadas. Você tem os piratas holandeses, não é verdade? Então, você tem toda uma gama de nações aí interessadas necessariamente nesse comércio, para que um novo rumo, uma nova Europa pudesse surgir. Não mais lembrando da crise medieval, mas vivendo um período novo, que o homem vai chamar agora de mundo moderno. O mundo moderno, ele começa no século XV e ele vai até o século XVIII. Tá certo, meus queridos? É isso que vai discutir o nosso pequeno capítulo 4.